Bem-vindo à nossa primeira aula. Bem, o tema da nossa primeira aula nós vamos falar sobre desenvolvimento pessoal e profissional. Nós sabemos que existem pessoas diferentes e com as diferenças dessas pessoas, com certeza vão ser gerados conflitos. Né? Conflitos de que maneira? As pessoas pensam diferente de nós, agem diferente de nós, cada um tem a sua característica, cada um tem a sua personalidade, tá bom? E assim, todo homem nasce como membro de um pequeno grupo, que é a família. Ou seja, cada família tem a sua cultura, tem a sua história, tem a sua maneira de agir, de pensar, não é? E nós trazemos isso conosco. Então, sempre nós trazemos alguns traços, características de nossas famílias. Por exemplo, né, vamos falar sobre uma família que uma criança, vamos dar um exemplo, uma criança sai de um berço familiar com os seguintes valores, né, as suas crenças, o seu modo de ver o mundo. Vamos falar mesmo sobre a educação familiar, né? É, nós podemos falar também, desculpa, sobre a questão até mesmo do modo de questão de honestidade, de lealdade. Isso muito vem do berço familiar, não é verdade? Então, é, com o tempo, aquela criança, aquele adolescente, aquele adulto, ele passa a pertencer a outros grupos, né? Os grupos de amizade, de vizinhança, da escola, da igreja, da cidade e outros grupos profissionais, não é? Digamos assim, nas amizades, vamos incluir junto com a vizinhança e da escola. Por exemplo, uma criança ou adolescente, ela começa a criar vínculos afetivos de amizade com os coleguinhas da rua, né, da onde ela mora, também dentro da escola, né, coleguinhas de turma, também no meio social, que é da igreja, vamos dizer, né, também na cidade, e também quando ela passa para o meio profissional, também ela vai pertencer àquele grupo, né? Sempre no nosso meio profissional, sempre a gente tem aquela pessoa que nós nos chegamos mais, nós gostamos mais, nós temos mais convivências, né? E outros tipos de grupos também, que existem diversos. Então, cada pessoa ela se encaixa de acordo com o grupo. E, bem, a natureza social do homem faz com que a interação com seu semelhante auxilie a formar e desenvolver sua personalidade. Por exemplo, quando nós convivemos, né, com um certo grupo, nós acabamos nos, no, no, nos parecendo, né, com algumas situações com aquele grupo. Por exemplo, vamos falar sobre um grupo religioso, né, com as práticas religiosas, as suas crenças. Então, querendo ou não, nós acabamos pegando aquele tipo de modo de ver, de falar, né, um modo de agir, porque quando você convive, o ser humano a natureza social do homem é essa, você acabar se assemelhando àquele grupo que você pertence, né? Então, o ser humano ele acaba desenvolvendo a sua personalidade, não que ele não tenha a sua personalidade própria. Lembra que eu falei anteriormente que uma criança, um adolescente, ela acaba saindo do seu meio familiar de uma maneira, não é? Mas não quer dizer que ela possa ser daquela maneira, com aquela personalidade, o resto da vida. A partir do momento que ela vai, não é, se envolvendo com outros grupos, né, como eu falei, ela vai formando a sua personalidade, vai de acordo com que grupo ela vai se envolvendo. Quando vive em sociedade, o homem está permanentemente em processo de integração com os seus pares, estabelecendo relacionamento social e adquirindo principalmente consciência grupal. Ou seja, quando ela participa de um grupo em si, né, ela acaba pertencendo àquele grupo. Bem nessa figura aí, vamos supor que cada indivíduo aí pertence a um grupo, entendeu? Então ele vai acabar se sentindo pertencente a um grupo, né? Ele vai se identificar, o indivíduo ele vai se identificar com algum
grupo, não é? Então, ele adquirindo essa consciência grupal, ele vai acabar entendendo que ele vive em sociedade e que muitas vezes ele compreende que aquele grupo dele é o grupo, vamos dizer, que tem a sua maneira correta de viver, de pensar, de agir. Ele já sai de um ser indivíduo para um grupo, né, para um ser grupal, tá bom? Bem, nesse ser grupo, como um ser grupal, ele vai ter começar a ter contato social, né? E esse contato social ele gera algumas situações, né? Vamos ver assim, no indivíduo algo particular. Ele gera socialização, estimulação da inteligência, efeito nos hábitos e costumes, auxílio para soluções de problemas. Ou seja, quando ele começa a ter aquele contato social, vai gerar nele todas essas situações. Ele vai querer socializar, vai estimular a inteligência porque ele vai querer conhecer mais, vai ter o conhecimento de mundo que a gente fala, não é? Vai ter efeito nos hábitos e costumes dele, como eu falei. Ele vai começar a agir, né, semelhantemente ao grupo que ele pertence, e também isso vai auxiliar ele para solucionar alguns problemas de meio social. Né? Ele pode ter um senso de justiça, ele pode ser mais investigativo ou não, ele pode ser mais neutro, né? Que também isso cabe a ele como pessoa, tá bom? E bem, no grupo isso gera justaposição de povos, tá bom? E essa justaposição de povos, né, é quando ele começa, como eu falei ainda há pouco, entender a consciência de grupo, né? A consciência do meio que ele vive. Ele vai começar a compreender grupo por grupo, qual é aquele que lhes pertence mais. Nós já falamos também sobre a questão de costumes, as instituições sociais e as mudanças sociais. Nas instituições sociais, né, nós estamos falando aí de igrejas, né, não só igrejas, vamos falar assim, é, grupos de crenças, né, diferenciadas, por exemplo, uma instituição social dentro de um centro espírita, né, no centro de matrizes africanas, centro da igreja católica, evangélica, pode ser também no grupo espírita, ou também outros tipos de instituições sociais, como os grupos de associações, né, deliberativas, também os grupos de centros comunitários. Em algum meio ele vai se pertencer, né? E isso, querendo ou não, vai gerar uma mudança social nele e naqueles que estão ao redor, né? Como eu falei sobre as suas personalidades e características. A humanização do homem se faz através dos contatos sociais, que causam invariavelmente grande impacto na formação da personalidade do indivíduo, né? Então, essa parte de humanização é quando ela entra em contato com o meio social e ela forma a personalidade daquele indivíduo. Bem, aí nós já vamos falar sobre atitudes como comportamento pessoal e profissional. O trabalho influencia diretamente o nosso bem-estar físico, psicológico e social. Ou seja, vai depender do ambiente de trabalho em que você está inserido, o que ele vai gerar em você, né? A gente fala bem aqui que o correto é que o trabalho gere essas situações em nós, um bem-estar físico, social e psicológico. Porém, nem sempre é assim, vai depender do local de trabalho aonde você está inserido, tá bom? Não é regra, né, essa situação, tá? E é através da atuação profissional que aprendemos a lidar com as pessoas, até mesmo essa situação, né? Dependendo do ambiente, do meio, do grupo dos colegas que você esteja, podemos aprender a lidar, né, com alguns tipos de situação, entendeu? Mas isso quando realmente há um desenvolvimento profissional eficaz, né, com as pessoas que nós convivemos. Bem, e a atitude é tudo. Mas que tipo de atitude eu estou tendo primeiramente comigo e também e que tipo de atitude eu estou tendo com o outro, não é?
será que eu conheço a mim mesmo? Será que quais são as minhas atitudes para comigo, para que eu possa gerar algum tipo de atitude positiva para com o outro, para com o meu colega, para com o meu cliente, para com o meu chefe, para, né, com os outros que trabalham naquele local comigo. E temos as atitudes positivas e as negativas. Cada atitude sua pode gerar conforto ou desconforto diante de uma pessoa, um grupo. Positivamente, este será um dos fatores que determinará a imagem que as pessoas têm de você, sendo ela verdade ou não. Nessa situação, que tipos de atitudes você, né, na questão das atitudes, né, eu vou estar me propondo, né, a passar a questão da minha imagem. É claro que muitas pessoas querem ter atitudes, querem ter uma imagem positiva, né, perante as outras. Porém, às vezes as nossas atitudes podem, né, trazer uma imagem diferente. Por um exemplo, vamos dizer que dentro de uma reunião com um grupo, né, com os colegas de trabalho, nós estamos lá opinando sobre alguma situação, nós estamos debatendo e eu acabo gerando, né, algumas frases e palavras de efeitos que possam causar negatividade. Então, para algumas pessoas, principalmente quem não lhe conhece, pode, né, gerar só algo pejorativo, algo negativo, e já vão associar aquilo à sua imagem, tá bom? Então, a gente tem que ter muito cuidado nas nossas falas, nas nossas atitudes, principalmente quando estamos em meio profissional, tá? Nós temos que ter muito cuidado nessas situações. Bem, e dentro, né, dessas atitudes positivas e negativas, nós temos o direito de exercer a nossa cidadania, que nós entramos na parte de direitos e deveres. E existem umas regras de condutas dentro de qualquer estabelecimento, seja dentro de casa, né? Quando dentro de casa nós temos um como é que eu posso falar, um meio que a gente convive, né, com os nossos pais, com os nossos irmãos, ou mesmo, né, nós podemos ter um núcleo familiar diferente, pode ser com avós, com tios, entendeu? Então, dentro da nossa casa nós temos regras, né? Hora de entrar, hora de dormir, hora de se alimentar, fazer as atividades de casa, né? Os deveres de casa. E nós convivemos, né? Então, fora de casa também, nós temos essas mesmas regras, direitos e deveres em qualquer lugar, seja na escola, no trabalho, até mesmo de dentro de instituições sociais diferentes disso. E nós convivemos com pessoas, né, de locais diferentes, que são as culturas. Por um exemplo, posso falar para vocês de existem pessoas que vêm de um estado diferente, de um município diferente, que tem um modo de pensar, de viver, que tem uma cultura diferente da nossa, né? E aí às vezes causa estranheza na gente aquelas pessoas que pensam, né, que convivem, que têm hábitos. Nós estamos falando de locais diferentes, por exemplo, pessoas, não sei qual é, vamos dizer assim, nós estamos aqui no estado norte, né, no lado norte do Brasil. Tem pessoas do sul, do sudeste, até mesmo do nordeste, que é aqui próximo, que tem um modo de vida diferente do nosso, desde da parte do sotaque, da linguagem, né, do modo de falar, do modo de se expressar, o hábito de comer, o hábito de viver, que é diferente do nosso, e a gente acaba estranhando aquilo ali. Então, é mesmo dessa maneira que eles convivem de maneiras diferentes, nós temos que também ser compreensível, né? Porque é o modo que a pessoa vive, né? Também nós temos as religiões diferentes, crenças, né? Quando eu falo de religiões, é de totalmente de todas que a gente pode, né, ter um entendimento, seja ela de católicos, ortodoxos, romanos, dos protestantes, das pessoas com matrizes africanas, né, como os umbandistas, os candomblecistas, não é? Também os espíritas, ou pessoas também que possa ser que nem professe uma religião. Então, dentro do local de trabalho, hoje, nós vemos grupos de religiões diferentes, né? Vamos supor, dentro de um escritório,
O meu gerente, ele pode ser católico, já a minha colega que senta do lado da minha mesa pode ser evangélica. Eu posso não professar nenhum tipo de crença, religião, mas ali eu não posso deixar que a, a, a crença de alguém, o modo religioso da pessoa viver, interfira no nosso meio profissional, não é? E também tem pessoas com valores diferentes do modo de nosso, do modo de agir e reagir sobre as situações. Muitas vezes tem pessoas que são mais lentas para reagir em algo, outras já são muito mais, né, rápidas. Tem pessoas que param, pensam antes de falar, né, de agir. Tem outras que agem na impulsividade. Tem outras que são mais honestas, tem outras que são mais leais, mas tem outras assim também que não são. Então isso cabe, né, a cada um a maneira de agir e viver.